Luiz Barsi é o maior investidor pessoa física aqui do Brasil. Ele tem mais de 4 bilhões de reais de patrimônio. E em 2022, atualizado agora, Renan. Atualizou. Ele recebeu 1,1 milhão de reais por dia de dividendos. Por dia. Obviamente que as empresas não pagam dividendo por dia, mas se você somar tudo que ele recebeu durante o ano todo e dividir por 365, que é os dias que tem no ano, dá 1,1 milhão. Imagina, né? O cara vai lá, o Luiz Barsi, abre o aplicativo dele da corretora. Ah, tal empresa pagou dividendo hoje, Renan. 15 milhões, 10 milhões, 20 milhões. 20 milhões, 40 milhões. Deve ter empresa que pagou 50 milhões pra mais. Aí vem aquela galera que gosta de colocar desculpa em tudo. Não, pra esse cara ter esse dinheiro todo, ele veio de família rica. E não foi o caso do Luiz Barsi. Ele foi criado pela mãe, o pai morreu quando ele tinha apenas 1 ano, trabalha desde criança, teve o primeiro emprego como engraxate, tomou seu primeiro banho quente com 6 anos de idade e ele não começou a investir tão cedo, não. Que tem muita gente que fala o seguinte, por exemplo, Warren Buffett, né, Renan? Maior investidor lá dos Estados Unidos, muito rico, porém ele realmente começou muito cedo, então ele tinha o quê? 10 anos de idade? Ia lá, entregava jornal, investia na bolsa de valores. No caso do Barsi, ele começou a trabalhar cedo, porém ele só começou a investir na bolsa aos 30 anos de idade, e aí muita gente fala, começou com 30 anos, mas começou já com uma pancada de dinheiro. Aporte gordo, e não foi bem assim. Trazendo a valores presentes, ele começou com mais ou menos 500 reais por mês. E a perspectiva, né, de comprar 1.000 ações por mês. 1.000 ações por mês naquela ocasião, a gente gastava 500 reais, certo? Ainda hoje você pode ter ações que custam barato. Hoje, com 84 anos de idade, ele tem mais de 54 anos de mercado financeiro investindo na bolsa de valores. E para ter um patrimônio gigantesco desse, bilionário com investimentos, ainda mais começando com relativamente pouco dinheiro, realmente são muitas décadas nessa caminhada. E agora tá na moda criticar o Barsi, então vários coaches na internet chegam e falam o seguinte, não, que o cara vai lá, ganha 1 milhão por dia, ele não desfruta, ele não usa esse dinheiro. Esse povinho, vou falar a real, quer falar que o Barsi vive uma vida miserável, e não é bem assim. Então o próprio Barsi já falou em entrevista que ele mora em um apartamento grande, ele come nos melhores restaurantes, no lugar que ele quer, viaja, porém ele gosta de viajar de carro, e o que acontece? Ele realmente não tem jato, não tem barco, não tem carros luxuosos, porém ele não gosta disso, né, Renan? Não é algo que ele realmente quer ter, porque se ele quisesse, ele realmente poderia ter, e poderia ter muito, né? Então ter dinheiro é muito mais sobre liberdade, de fazer aquilo que você quer e não simplesmente ficar comprando coisas pra mostrar pros outros. E eu vou mandar a real que pro Barsi construir todo esse patrimônio através dos investimentos, ele precisou viver com menos lá atrás. Se ele tivesse ostentado com o primeiro dinheirinho que ele ganhou, ele vai lá e compra uma Evoque 2013. Obviamente que na época dele não era Evoque 2013, era outro carro, mas enfim. Se fosse Evoque 2013, ia dar problema no câmbio, ele não ia ter nada hoje em dia. Exatamente. Se no primeiro dia o dinheiro que o camarada ganha, ele passa a ostentar, ele não constrói isso. O Barsi só construiu esses bilhões que ele tem, porque lá no passado ele não ostentou. E hoje, mesmo podendo, ele não quer. E o Barsi tem uma estratégia muito característica, que é comprar ações de empresas de setores perenes que pagam dividendos. Eles até usam um acrônimo que é BEST, e é com 2 S no caso. Então é B de bancão, de banco no caso, E de energia, S de saneamento, S novamente de seguros e por fim o T de telecomunicações. E óbvio que esse é um primeiro filtro. Não é porque a empresa é de um desses setores que ele gosta que ele necessariamente vai investir. E por que ele gosta tanto desses setores? Porque são empresas que mesmo que, ele até falou em entrevista, né, Renan? Que mesmo que a pessoa não queira usar desse serviço, vai acabar pagando. Então, por exemplo, você foi lá, viajou, ficou 60 dias fora. Beleza, você não usou energia, porém vai chegar a conta da sua casa, você vai ter que pagar. Seguro. Você vai lá, faz o seguro, você quer estar assegurado caso aconteça alguma coisa. De carro, por exemplo, seguro de carro. Você quer estar assegurado caso tenha algum acidente, roubem o teu carro, porém o que você quer de verdade é que não roubem, que não batem, que você pagou o seguro, porém não usou. Saneamento, nem preciso falar nada. Nunca vi um camarada que teve água encanada, teve esgoto aí pra ele dar uma cagada. Caguei tão duro que tive que transplantar o brilho. E ele chegou e falou o seguinte, não, esse negócio de água encanada aqui, chegando na minha casa, não é pra mim não, eu vou cancelar, vou cagar no mato. Vou ficar sem água encanada. Bancos é porque obviamente já existe há muito, mas muito tempo no mundo inteiro, empréstimo de dinheiro e são extremamente lucrativos. São empresas que daqui 20, 30 anos vão continuar existindo e vai continuar na maioria delas tendo boletinho pra você pagar. E o Barsi sempre foi um cara muito ativo, porque o que acontece? Você tá investindo na bolsa, porém você tá investindo numa empresa que existe, que exerce a sua operação. Você tá sendo sócio
dessa empresa. E ele sempre foi atrás de conhecer a empresa, ir atrás, entender os números lá dentro. Porque tem que lembrar, o Barsi tem 54 anos de bolsa. Hoje em dia é muito fácil. Você edita no teu computador, abre a relação de investidores da empresa, consegue ver todos os dados, abre o status invest, consegue entender os números da empresa. Lá atrás, não tinha toda essa facilidade. E o Barsi não liga muito pra diversificação. O seu objetivo mesmo é conseguir ter um maior número de ações de determinada empresa. Porque o que ele quer mesmo é ver o dividendo caindo. Tanto que metade da carteira dele, 2 bilhões, está em apenas uma empresa. Então, ó, continua no vídeo, fica até o final pra você saber. E já aproveita também, se inscreve aqui, clica no botão vermelho, inscreva-se pra receber todo o conteúdo que nós postamos. Nós falamos dos setores que são os preferidos do Barsi, porém não quer dizer que ele investe somente nessas empresas. Então ele investe também em empresas de outros setores que ele vê como oportunidade. Foi divulgado algumas das ações que ele tem em posição, que ele tem na carteira. Porém, nós não sabemos exatamente qual a alocação, qual a porcentagem em cada empresa. Tanto que algumas empresas dessa lista aqui têm um percentual muito baixo em relação ao patrimônio dele. Começando pelo tão famoso, dispensa apresentações, Banco do Brasil, o Barsi já tem há muito tempo em carteira. IRB, empresa de resseguros, deu problema recentemente e o Barsi já comentou que é uma pequena posição que ele tem. Klabin, uma das queridinhas aí da carteira do Barsi, ele sempre comenta, então ela é exportadora e produtora de papel e celulose. Suzano, que também é outra empresa de produção de papel e celulose. Unipar, então ela é fabricante de cloro, soda e PVC. Taurus, empresa fabricante e exportadora de armas. Transmissão Paulista, empresa de transmissão de energia. Taesa, que também é de transmissão de energia. Paranapanema, produtora de cobre. E Semig, novamente outra empresa de energia. E eu sei que o Barsi tem outras empresas em carteira que não foi falado na entrevista, como a própria Sanepar e Vivo. O Barsi tem mais de 50 anos de bolsa de valores. Então, é aquilo. Pode ter acontecido de hoje, as maiores posições que ele possui se tornaram as maiores posições por conta de valorização. Nós vamos fazer agora, Renan, um backtest, vamos pegar as principais posições do Barsi e ver quanto você teria hoje se tivesse investido 10 anos atrás. Primeiro aqui, Klabin, uma das maiores posições do Barsi, nós já colocamos aqui, ó. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, hoje você teria R$ 2.830,99. Isso considerando o reinvestimento dos dividendos, ou seja, a empresa pagou dividendo, você foi lá e comprou mais ações. Então, 179% de valorização. Próxima posição do Barsi, Taesa. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 4.815,73. Mais uma das maiores posições do Barsi, Transmissão Paulista. Se há 10 anos atrás você tivesse investido R$1.000, hoje você teria R$ 5.433,09. Lembrando que nós estamos considerando, investiu R$1.000 10 anos atrás, não investiu mais nada depois, né, Renan? Exato. Quando na verdade você aí tem que aportar, tem que investir todos os meses para construir a sua liberdade financeira. E obviamente, né, que investindo todos os meses você vai conseguir ter um patrimônio final muito maior. O Barsi não investiu apenas uma vez, 54 anos atrás, e esperou, não. Todos os meses ele foi aportando, foi reinvestindo os dividendos. Outra posição do Barsi, Semig, investindo R$1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 2.156,80. Banco do Brasil, investindo R$1.000 10 anos atrás, hoje você teria R$ 3.344,57. E por fim, a maior posição atualmente do Barsi, onde ele tem aproximadamente 2 bilhões de reais alocados nessa empresa, a famosa Unipar, que investindo R$1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria R$ 66.486,88. E a Unipar se tornou a maior posição da carteira do Barsi por conta dessa absurda valorização. E lembrando, nós estamos levando em conta os últimos 10 anos. Porém, o Barsi tem 54 anos de bolsa de valores. E com certeza em 10 anos já é um tempo muito bom para você ver o efeito dos juros compostos, dos dividendos caindo na sua conta. Mas para ter esse resultado tão expressivo do Barsi, de um patrimônio tão grande, com certeza, apenas 10 anos investindo uma quantidade não tão grande de dinheiro, com certeza não dá para chegar lá. Por isso que ele tem 54 anos e tem esse patrimônio todo. De bolsa, né? 54 anos de bolsa. O próprio Barsi já comentou que comprou Banco do Brasil a 60 centavos. Se eu abrir o gráfico aqui do Google mesmo, colocar o período máximo em 95, a gente não consegue ver o Banco do Brasil custando
pagando esse preço. Então quer dizer que ele comprou antes disso. E obviamente que ele comprou antes, né? Com 54 anos de bolsa. E agora, obviamente, que não tem como nós calcularmos a rentabilidade média anual da carteira do Barsi, porque nós não temos a alocação, quais são exatamente as posições dele, quanto dinheiro ele aportou por mês, quando que ele comprou cada ação. Mas eu gosto muito que o Barsi tem a estratégia dele muito bem definida, ele segue à risca, e mesmo hoje com 84 anos de idade, ele continua tendo uma visão de longo prazo. E para ter uma visão de longo prazo com 84 anos de idade, é porque ele realmente gosta de analisar as empresas, gosta de investir. E com certeza é muito válido você analisar as empresas que pessoas gigantes como o Barsi têm na carteira. Se ele tem essa empresa em carteira, com certeza tem algum motivo, e é muito interessante que você pegue, estude e entenda o que tem por trás. Porém, uma coisa que você não deve fazer de forma alguma é simplesmente sair copiando a carteira de outra pessoa. Cada um tem uma estratégia e um objetivo. Além do que, se você pensar, vou copiar a carteira do Barsi, ele pode simplesmente pegar, vender uma posição e você não vai ficar sabendo. Foi o que aconteceu com o Itaúsa, por exemplo. Diminuiu o pagamento de dividendos, ele foi lá e tirou da carteira, vendeu. Fora outro ponto também. Aí o camarada vai lá e fala, não, vou copiar a carteira do Barsi. Eu fiquei sabendo que 2 bi, metade da carteira em Unipar, eu vou botar em Unipar também. Porém, você tem que entender que ele tem 54 anos de bolsa, que hoje essa ação se tornou essa maior posição da carteira dele por conta de valorização. Porém, não necessariamente, se hoje ele fosse montar a carteira do zero, ele ia colocar 50% nessa empresa. E outro ponto também é o preço que o Barsi ou qualquer pessoa pagou nas ações. Não adianta somente você comprar boas empresas se elas estão muito caras. É importante para o investidor que ele compre as empresas a um bom preço. E no mercado financeiro, não existe uma estratégia única de investimentos que todo mundo deve seguir. Existem diversas estratégias que se provaram vencedoras ao longo do tempo. O principal é que você aí desenvolva a sua estratégia, porque com certeza, independente de qual seja, você seguir uma estratégia, a risca vai fazer com que você não fira princípios, com que você não deixe a emoção falar mais alto em algum momento e que faça com que você no longo prazo tenha uma boa rentabilidade, atinja a sua liberdade financeira. Assiste esse vídeo aqui que nós contamos com mais detalhes da história do Luiz Barsi e até o próximo vídeo.